coloquei aqui, rever aqui, ó, para Tá. aqueles... E aí, então, o em vivo seria a ideia de pegar o próprio texto, né, e criar códigos a partir da leitura do próprio texto. Né, o Saldanha até dá de exemplo a questão de trabalho com crianças, né, que usaram a própria fase de criança para fazer essa leitura inicial dos dados, né. Então, a gente fez esse processo também, de pegar as falas dos diários e pensar que tipo de conteúdos saltavam aos nossos olhos, pensando com a coerência com o que a gente queria apresentar. Então, apareceu muito análise de conteúdo, análise de dados, questão de aprofundar, técnicas de análise, né? Necessidade de aprender. Então, isso foram todos códigos baseados do texto aí dos diários. E aí mas aí tem um detalhe, tá? Quando a gente está fazendo uma codificação em vivo, significa assim, o código, tá? Ele é o próprio código é o próprio texto, tá? Então, por exemplo, exatamente isso mesmo, olha. Então, o código é o próprio texto. Então, quais as palavras? Olha, análise de conteúdo, exato, isso mesmo. Desculpa. É exatamente isso. Uma dúvida. Esse código em vivo, geralmente ele não está voltado ao finalzinho da palavra ING no inglês, indo, ando, ou esse é só no de ação? Não tem. Veja, não necessariamente, entendeu? Porque você pode ter, dependendo do tipo, por exemplo, se você está associando o código em vivo a Grounded Theory, tá? Mas a codificação em vivo pode ser, tá? Se você quiser identificar exatamente uma ação, um processo, aí vai estar associado ao ING. Mas o teu em vivo, tá? A descrição do em vivo ele é literal, tá? É claro que você tem que ter daí uma padronização, que foi isso, teoricamente, que o Rafael tentou fazer. Olha, o meu código em vivo, eu estou pegando o quê? Uma palavra que faz algum sentido para mim, tá? Mas ele não precisa... a codificação em vivo, tá? Não precisa ter o ING. Não precisa ter o processo ou ação, isso não. É um código que eu crio, tá? Por algum motivo que eu vou estudar depois, ou porque isso vai me gerar outra codificação depois, tá? Eu acho. Bom, eu vou mostrar, Rafael, deixa eu interromper você, porque claro. eu vou mostrar a utilidade do em vivo, como foi o em vivo na minha pesquisa. Deixa eu tirar meu enfeite. Já, eu vou deixar meu enfeite aqui, tá? Não estou incomodado com minhas flores, né? Então tá. Então eu vou mostrar. Eu até gravei minha fala com esse enfeite aí. Ótimo! Então nós estamos todos de Halloween. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui, tá? Gente, vou mostrar o que aconteceu aqui para vocês, tá? A lógica da minha análise. Quando eu estava no meu primeiro... Veja, eu não vou dizer quando eu estava no meu primeiro... Eu estava no meu primeiro ciclo, mas dentro do meu primeiro ciclo, na primeira leitura que eu fiz dos artigos, tá? Então, veja, porque eu posso ter no primeiro ciclo uma primeira leitura dos meus artigos, onde eu vou fazer o quê? Eu vou codificar... Eu vou usar aqui, eu vou codificar apenas vou fazer uma codificação inicial, que é aquilo que me interessa do artigo. Não, eu vou codificar inicial, aquilo que me interessa, mas eu também vou codificar a estrutura do artigo, enfim. Num primeiro momento, deixa eu ver se eu tenho como... Eu devia ter colorido isso, tá? Por exemplo, num primeiro momento, tá? Eu codifiquei, eu estava lendo o artigo e falei assim, puxa, mas seria interessante eu saber quais
quais são os testes, porque eu comecei a ver que várias pesquisas apresentavam testes para avaliar o processo metacognitivo. E aí eu pensei, puxa, deve ser interessante eu informar quais os testes mais utilizados. Tá? E relacionar, por exemplo, dizer assim, bom, na área de... Deixa eu ver aqui. Ó, na área de... na área de leitura, por exemplo, eu poderia dizer assim, os testes mais utilizados quando eu estou fazendo uma atividade de leitura, os testes metacognitivos mais utilizados são tais. Certo? E também eu poderia saber quais são os testes. Então, eu entrei aqui, ó, e eu simplesmente, gente, olha o que eu fiz. Eu nem me interessava nesse primeiro momento, e é isso que a gente tem que ter essa habilidade, tá? De não ficar preso em detalhe quando o detalhe não interessa. Eu estava procurando as estratégias. Então, no primeiro momento, eu só estava recortando, puxa, ó, aqui informa um teste, aqui informa outro teste, aqui informa outro teste. Então, nesse primeiro momento, eu criei vários códigos, por exemplo, testes utilizados, eu tenho esse código estrutural resultados, eu tenho esse estrutural aqui, onde eles contavam sobre... participantes, eu tenho testes, entendeu? Então, eu fui criando grandes textos. Ó, veja que tudo isso é para eu saber só, porque eu falei assim, nesse pedaço tem. Bom, depois, eu queria saber quais os testes que efetivamente eram utilizados. Gente, eu não sei que testes que existem. Como que eu ia criar códigos? Tá? Então, o que eu fiz? Tá? No segundo momento, eu ia lendo todas essas citações, tá? Então, eu clicava aqui, ó. Quando eu clico aqui, o Atlas TI abre para mim o documento. Ó, ele abria o documento, tá? Deixava a minha aqui, ó. Tá? E eu ia ler. Puxa, aqui ele fala um teste, ó. Escala de estratégia de aprendizagem, tá? Então, opa, isso daqui é um teste. O que eu fazia? Eu vim aqui, olha, e pode ver que eu tenho, tá? Um monte, ó. Depois, tá? Eu ia simplesmente arrastando. Daqui, tá? Então, eu marcava o que era o teste, tá? Esse pedacinho é o meu teste. Eu vinha aqui e arrastava para cá. Certo? Arrastava, ó, ele criou aqui, ó, cadê o meu E aqui? Cadê? Peraí. Vou ver aqui de novo. Será que ele já está aqui? Escala. Não sei por que não entrou aqui. Vamos pegar um. Tá? Vamos ver aqui, ó. Tá. Vamos supor que isso aqui. Eu vim aqui e acrescentava. Eu enxerguei, prof. Ele estava lá, escala de leitura, escala não sei do quê. Não, mas aqui, ó, já é tudo. Foi assim que eu fiz, olha. Só que depois eu vim aqui e renomeei cada um. Por quê? Para ficar organizadinho, para não ficar perdida no meio dos meus códigos, entendeu? Então, eu cliquei em cada um e fiquei acrescentando o T. Olha o trabalhão, tá? Então, agora aqui, eu tenho todos os testes, tá, que eu fiz. Ó, e a escala de aprendizagem apareceu 2 vezes. Tá? Aí, o que eu fiz? É que eu não gravei, gente. Eu não dei eu devia ter dado um print para vocês, tá? Eu tinha 2 vezes essa citação. Esse código, desculpe. Aprendizagem em nomes diferentes, entendeu? Escala de estratégias de aprendizagem, eu tinha ele 2 vezes de forma diferente.
Aí, o que eu fiz quando eu estava reorganizando? Eu juntei esses dois aqui. Então, veja, esses códigos eu não criei. Eu peguei os nomes que estavam aqui e arrastei para cá. Aí agora, para quê? Porque aí agora eu vou ver o que eu vou fazer com isso, entendeu? Será que, olha, porque é muito teste, mas isso daqui já serve para eu dizer que os testes utilizados nos processos em metacognição, tá? São muito variados, tá? E aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu tenho, ó, são testes diferentes esse, tá? Entende? Então, eu tenho já como, assim, dar uma informação que, olha, é muito variado, quer dizer, dá para a pessoa, um professor que vai utilizar de um teste, tá? E são muitas opções que se tem, tá? Então, veja que, olha, em 26 pesquisas, só um teste que eu consegui ver repetido. Tá? Mas, então, esse é o uso que eu fiz da codificação em vivo. Entenderam? Então, observem que a minha codificação em vivo foi depois de eu ter feito o quê? Uma codificação, na realidade, descritiva, porque eu pegava um pedaço onde ele descrevia o uso do teste. Naquele pedaço que ele descrevia o uso do teste, depois eu peguei todos os pedaços e fui extraindo, porque naquela descrição, às vezes tinha 2 ou 3 testes, e aí eu ia extraindo. Muito mais fácil fazer isso do que eu ter que ficar criando códigos para cada teste. Tudo bem? E agora, eu posso até agrupar esses testes. Eu tenho testes de avaliação metacognitiva e tenho testes de avaliação, de avaliação do conhecimento, então, sobre o conhecimento, e testes que avaliam a regulação do processo de cognição. Então, eu posso agrupar, na hora de mostrar, para não mostrar esses 21 sem sentido, eu tenho o meu referencial teórico que diz que existem esses dois tipos esses dois elementos da metacognição, né? Eu posso mostrar quais são os testes que estão associados a um elemento e quais são os testes que estão associados a outro. Certo, gente? Tudo bem? Fico pensando, tá? Que isso é um TCC. Eu queria tanto já ter terminado, mas aí eu fico, sabe? Fico. Ai, ai. Mas vamos lá. Aí eu fico pensando, pedir para... Deixa eu até parar. Só o outro grupo e os códigos afetivos para a semana que vem. Rafael, o microfone está desligado. Ah, é? Desculpa. Inclusive, Dilmeire, eu vi que meu microfone não estava desligado antes, meu celular estava pitando, atrapalhou um pouquinho o áudio, mas enfim. Não. Aí, chegando no último ponto que o Saldanha traz, é a questão da codificação inicial, né, que seria quase uma proposta de fazer quase frase por frase, né, pegar curtos segmentos de textos que vão representar alguma ideia, né? Aí, nisso, a gente fez baseado em um memorando, inclusive achei até muito bonito o memorando, gostei muito de ler, assim, fiquei super interessado. E aí, a ideia da construção dele foi pensar o que a pessoa, ao trazer essa história, foi falando quase em cada frase, né? E deu a maior parte na codificação deu para fazer quase frase por frase. Então, falando, por exemplo, o ano que está na pós-graduação, dificuldades que teve de uma maneira mais geral, depois como foi a educação básica, como foi o acesso ao ensino superior,
E aí foi tentando trazer esses fragmentos de fala e tentando codificar tudo aquilo que apareceu, né, do texto. Tá. Uma sugestão que eu dou, tá? Para codificação inicial, se você quiser usar, e às vezes até para em vivo, tá, gente? É a sugestão para em vivo. Porque esse é um tipo de codificação que ela vai se transformar depois. Tá? No meu caso, a minha em vivo, não. A minha em vivo, eu precisava de um código. Mas quando você está fazendo o em vivo da Grounded, tá? Você não precisa necessariamente de gerar o código, porque o em vivo da Grounded é para você buscar padrões, tá? Para daí depois sair o código definitivo. Tá? E a codificação inicial é muito parecida com isso, só que na codificação inicial, como você escreve o que, entendeu? Não é não é uma palavra do texto, não é uma frase que vira o teu código, certo? É o quê? É a tua descrição. Então, você tem que fazer uma descrição curta daquilo que o sujeito falou e que você recortou, tudo bem? O que tem naquela linha. Tá? Foi isso que a gente tem Exato. marcar, né? Escolha superior, então, estratégia de estudo. Exato. Um outro caminho para você fazer, ao invés de fazer... Porque isso daqui, você depois pode querer que isso seja transformado num código, concorda? Porque isso aqui é um inicial, tá? E aí, o que teria que fazer? Se você teria que gravar depois que você limpasse isso daqui, tá? Para você não ficar com esse código até no final do projeto, você teria que dar um instantâneo, tá? Quando você começasse a organizar essa codificação inicial. Mas, então, um outro caminho para fazer a codificação inicial, que pode ser esse, mas você pode trabalhar com as citações e ir renomeando as citações, tá? Como que a gente faz isso? Vai lá, Rafael. Então, faz a mesma coisa que você fez. Então, clica numa... Vou pegar um outro memorando. Pega um memorando, tá? Um outro caminho de fazer a codificação inicial é em vivo, que é super bacana. Tá, então vamos lá. Vai lá, na mesma lógica que você usou. Qual seria, por exemplo? Então, olha só. Exatamente. Então, aqui é uma ideia da codificação inicial. O Rafael vai tentar extrair todas as ideias que tem no memorando. Certo? Para ver o quê, gente? Aí depois ele vai colocar todas essas ideias juntas e vai ver, será que eu tenho elementos aqui que me permitem criar um código a partir de uma... de uma referência, a partir de um quadro no referencial teórico. Por que isso? Porque quando o Saldanha está apresentando, ele não está apresentando uma ferramenta. Então, ele fala, é uma codificação, mas não quer dizer que uma codificação vai gerar um código no Atlas TI. É isso que eu estou mostrando para vocês. Da mesma forma que aquilo que o Saldanha fala, essa codificação de atributos, no Atlas TI é o quê? Você faz isso virando grupos. Calma lá. Rafael, está indo muito rápido. Então, o Rafael foi codificando, foi marcando, né, codificando as partes, os trechos que para ele, tá, tem um sentido e que depois ele vai procurar se existem esses mesmos sentidos no diário. Mas para ele procurar isso, o que ele tem que fazer? Então, ele vai clicar em cima da primeira citação que ele selecionou, clica lá, põe em cima, clica no botão e vai renomear a tua citação. Qual é a ideia dela? Seria talvez característica pessoal. Qual código que você gerou para ela? Foi isso? Vamos supor. Tá, você geraria, então, característica, ele fala, tá, isso, característica pessoal dele, exato. Sim. Não, pode pôr bem isso, característica pessoal, escreve tudo lá. Tá. Aí, agora ele vai para outra. A outra citação.
quando a gente, tá? Olha, às vezes a gente não tem muita clareza no nosso referencial teórico e eu quero primeiro ver o que emerge desses dados, o que eu posso, principalmente quando a gente tem entrevista aberta, quando a gente está analisando lei, tá? Quando a gente está analisando... Então, a gente está fazendo um reconhecimento desse material. É super importante fazer isso, ó. O que traz aí? Acho que eu repeti, talvez até repetiria, né, a característica pessoal para essa questão. Adorava emergir a leitura de livros. Tá, perfeito. Então, ele está informando uma característica pessoal dele. Aí o outro. Aí, talvez a importância da família, papel da família. Exato, o papel da família. Pega mais um. Importância dos professores, algo do tipo. Isso, importância dos professores. Ótimo. Então, ele está nomeando essas citações. Isso não é código, entendeu? Aí, ele vai passar para o outro memorial e vai começar a ler o outro memorial. Olha aí, ó. O que ele está falando nesse pedacinho aí? Ó, meu pai e minha mãe, não só nesse, ó. Meu pai dizia sem estudo, olha, eles não completaram assim, Meus irmãos. ó, tudo isso daí. O que ele... É característica da família. Ou importância. Aí, ó, veja. Ó, porque ele está falando aqui, ó. Veja, ó, volta lá. Sobe, ó. Veja que tem um pedacinho que ele fala aqui, ó. Ó, isso. Tá, característica da família. Tá, ok. Mas o primeiro pedaço lá, ó. Ó, com minhas irmãs que me ensinaram a ler e escrever. Não é importância da família? Ou família? Qualquer coisa. Hã? Tudo bem, você pode ter característica e depois pode ter importância. Você pode dividir. Se você acha que esse parágrafo inteiro dá mais ideias, você pode trazer. Mas todas as ideias que você trouxer aí, vai aparecer a palavra família, não? Sim. Ó, você poderia até dividir aqui, olha. Porque, ó, importância da família dele, não tem outra. Professora, então ele não precisa usar necessariamente o mesmo nome que ele usou no diário anterior. Não, ele poderia ter usado, por exemplo, olha só, né? Mas veja que aqui, ele tem, de alguma forma, ele tem que mencionar alguma coisa da família, não tem? Sim. O que você chamaria isso? Alguém ajuda aí, o Rafael? É que eu tô... Contexto familiar ou... Hã? Contexto familiar. Tá. Ele apresenta o contexto familiar. O nível educacional da família, sei lá. Mas mas será que é só isso? Não é só o contexto familiar, porque se ele, quando ele coloca aqui, ó, então ele vai ter que dividir, olha. Ele ó, fala contexto familiar. Tudo, né? Rafael, você sabe como alterar, né? Clica na bolinha lá da com minhas irmãs e vai até eles não completaram. Opa, clica de novo. Ó, gente, veja como é que altera o tamanho da citação. Vai até... Vai lá não, vai lá no eles. Eles, eu quero lá no eles. Influência da família nos Ó, estudos. eu quero, ó, eles não completaram, é o contexto. Opa. Sim. Não, arruma lá. Não, você começa termina lá no movimento. Ah, sim, que é o contrário. Termina no movimento e começa no eles. Isso é o contexto. O que a Rosilei chamou o primeiro pedacinho? Eu falei de influência familiar nos estudos. Então, põe lá, influência familiar nos estudos. Tá, não, exato, ó. Põe lá. Brinco com minha família, brinco com minha vida e põe até o... Não, esse tá certo, esse tá certo. O de cima, que é o quê? Ó, porque o de baixo não tem nada a ver com ele. O que diz, ó. Então, esse daí é o quê? Nos estudos. Influência familiar nos estudos.
Então, veja, gente, quando a gente vai explorar um documento, é assim que a gente faz. Por exemplo, Bia, você que está nos ouvindo, né? Quando a Bia começou a analisar, que eu pedia para ela analisar as leis, por onde eu começo? Bom, a primeira coisa é fazendo isso, tentando identificar o que que tipo de informação traz cada parágrafo. Certo? Aí, quando eu tiver tudo isso feito, o que eu vou? Eu vou lá no início e vou abrir o meu gerenciador de citações. Deixa eu colocar ele voando aqui. Peraí. Coloca lá. Isso. Coloca início. Isso. Aí vai nas últimas citações. Porque, veja, se a gente tivesse, a gente teria, né? Porque eu sei que essas últimas que eu criei estão lá no... Isso. Ó. São essas aqui. Essas daí. Tá? Mas aí eu teria, gente, ó, isso daqui é uma codificação inicial. Todas as citações, tá? Antes de fazer qualquer, eu teria só citações desse tipo aqui. Então eu teria citações de características, então eu teria só todo o meu, eu não precisaria selecionar como eu estou fazendo agora. Seria tudo. Aí o que eu ia fazer? Eu ia exportar essas citações, tá? Para o Excel ou para algum lugar, ou não precisaria nem exportar, e eu ia começar a analisar para ver assim, bom, quais as citações que têm relação? Tá? Ó, então eu tenho aqui. Pode deixar ele menorzinho para eu ver o Atlas TI? Então, vejam. Eu tenho várias alternativas. Eu poderia jogar... Se eu sou uma pessoa que não estou habituada a trabalhar na tela do computador, tá? Então, eu poderia ordenar isso daqui, sei lá, ou começar a ler e começar a classificar. Puxa, característica pessoal, apareceu no primeiro documento, apareceu no segundo documento, apareceu... Então, eu acho que vale a pena eu ter um código chamado característica pessoal. Ah, mas a importância da família apareceu em 10 memoriais. Poxa, isso é um código importante. Então, aí sim eu crio um código, tá? Importância familiar. Entenderam para que serve a codificação inicial, gente? E como a gente usa? Então, quando eu uso a codificação inicial, é para eu me apropriar e para eu tentar verificar se vão emergir alguns códigos disso. Por quê? Se a informação é uma só, apareceu um participante só, não, isso não é um código. Tá? Eu posso até anotar para ver se isso daí é importante ou não, mas, certo? Tudo bem, gente? Tá claro sobre a codificação inicial? Dúvidas? Todo mundo quietinho? Sabe, professor, eu acho que a gente tem a tendência de ir já meio que padronizando. Se apareceu isso, parece que eu vou buscar a mesma coisa no outro, né? E não é, né? Você tem que estar aberto para ir marcando, para depois criar a categoria nesse processo. Depois criar o teu código no Atlas TI e que Exatamente. pode... Exato. Por que, gente, isso? Código é uma coisa séria. Código ou vem da minha teoria... Ou eu, entendeu? Ou eu estou usando para discutir a teoria. Então, o código já é algo, né? O código já é uma inferência, muito, entendeu? Então, não é tudo. Então, não é tudo que eu codifico. Então, por isso que a codificação inicial ela é super importante, né? Para depois eu gerar, né, os códigos que são importantes. Agora, se eu, por exemplo, eu já tenho um quadro teórico muito claro, certo? Então, eu tenho informações, então eu não vou ter codificação inicial. Eu já vou partir do meu quadro teórico. Então, eu já tenho determinados códigos que são, tá? Mas aí, mesmo tendo o meu quadro teórico, às vezes eu quero fazer
puxar aquilo, porque aquilo lá eu sei que está dentro de um código que veio do meu referencial teórico, ok? Mas eu posso quase que fazer uma codificação inicial interna para eu conseguir ver, puxa, será que existe dentro dessa própria codificação dessas citações que eu coloquei dentro de um código, será que existe uma padronização? E aí eu posso fazer essa codificação inicial meio interna, entendeu? Tudo bem? Rafael, foram todos os métodos? Acho que sim, de meio. Então, acho que foi, né? Processo foi também, né? Foi o primeiro. É o primeiro, né? Então, gente, a gente termina na aula de hoje os métodos elementares.